Fala galera, beleza? Eu sou o Vini Costa, trader profissional, especialista em supply e demand e vamos analisar o mercado hoje, as oportunidades e já fazer os estudos para amanhã, dia 31. Antes disso, já vou pedir aquele like, se inscrever no canal, ative aí as notificações, assim você recebe conteúdo em primeira mão, conteúdo de qualidade e fortalece o canal cada vez mais e esse conteúdo chega a mais pessoas. Bora lá, galerinha. O que nós temos aqui? Bom, índice abriu numa região de demanda, certo? É uma operação mais agressiva pela volatilidade, marcou uma mínima, né? Então o stop ficaria caro, por isso que é uma operação mais arriscada, né? De aceitar aqui 250 pontos para pegar 500, mais uma operação que eu não faria, né? Pelo contexto que eu tinha explicado no vídeo anterior. Mas para quem gosta de operar abertura nessa volatilidade, né, oportunidade aí do primeiro trade nesse contexto aí, tá? O melhor trade foi buscando essa região de supply, né? A gente comentou que ele viria nessa região aqui, onde tem uma supply escondida, né? Foi buscar liquidez, como a gente falou, e fez um movimento forte aqui. Então aqui seria uma entrada nessa região aqui de 50%, um stopzinho, né, aceitável, 250 pontos para buscar 500 ou até mais aí na esticada, né? Poderia pegar esse trade aqui 750 pontos, né? Ou sair nessa demanda aqui, pegar um pouquinho mais aí 600 pontos, né, em vez de 500. Então era um trade, né, favorável dentro do contexto e a probabilidade ao nosso favor. A próxima entrada seria depois da definição dessa estrutura aqui. Ó, drop, base, drop, volta na base, trade, né? Então também um stop mais curto, 200 pontos para buscar 400 pontos na esticada. E, claro, definindo essa demanda, né? Já estamos no contexto aqui, né? Ainda tem os movimentos de força definido até pelo próprio dia. Então, esperar vir, né? Você vê que ele não consegue mostrar força de venda, né? E esse trade aqui eu faria nesse contexto de mostrar rejeição, fraqueza na venda, deixa voltar para a demanda, como eu sempre falo. Onde é que o mercado abriu? Não foi aqui? Eu faria esse trade no mesmo ponto, também buscando aí 200 para pegar 400 na esticada, né? Ou sai com alvo um pouco antes, né? Pega aí 200, pegando 350 pontos, 300 pontos, já seria um risco retorno eficiente, tá? Então essas são as melhores oportunidades do índice. Uma entrada agressiva foi nesse contexto aqui também, beleza? E vamos para o mercado amanhã. Vou colocar uma região aqui, né? Caso o mercado venha forte, já deixamos marcado aqui essa região. Então aqui uma oferta, né? Bem na base, beleza? Aqui já temos definido uma região, né? Já está marcando. A gente pode até fazer um pequeno ajuste aqui nessa mínima, tá? E aqui, beleza? Essa região nós vamos manter. Vamos apagar aqui para melhorar a visibilidade do contexto. Então o que o mercado mostrou, galera? Intenção de força de compra, né? Nós já temos um rally definido, o mercado tem movimento de força, claro, fez uma correção muito forte, só que eu vejo esse movimento como fraqueza. E como ele engolfou aqui no final do dia como movimento de estrutura, ele pode retornar, né? Ele pode retornar a esse ponto de quebra de estrutura, né? Ou ele vem um pouco mais forte e depois querer novamente buscar essa região, né? A gente vai ficar esperto se ele marcar uma região aqui, dele retornar aqui para buscar esse ponto. Essa é uma probabilidade, né? O mercado pode abrir continuando esse movimento, né? Vamos supor que ele abra com gap de alta aqui, ele faz uma correção nessa estrutura e ganha força de compra. Presta bem atenção nesse ponto aqui, tá? Que o mercado pode enroscar aqui, fazer mais uma correção, pode ser até uma correção forte e depois continuar o movimento aqui. Aí a gente fica de olho nessa FTR, certo?
Então, esse é um movimento que o mercado pode fazer. Ou abre junto, né? Em vez de abrir com um gap aqui, né? Abre junto e ele já busca essa região aqui, né? Mostrando força, claro, fechando forte já no primeiro movimento. E depois a gente tem oportunidade, né? Conforme o contexto aqui, uma venda mais curta, né? Se ele mostrar fraqueza na compra, ele pode vir mais nessa origem aqui e depois querer fazer um movimento. Claro que ele sobe em ondas aqui, tá? Não pode, claro, pode subir forte, mas geralmente tenta fazer uma correção aqui, uma reversão e continua o movimento de alta, como o Rally, Base Rally, né? No método aí que a gente conhece, né? Uma análise de contexto. Então aqui o mercado já trabalhou bastante, tem essa probabilidade de o mercado continuar esse movimento, tá, galerinha? Dando uma enroscada aqui ainda, né? Nesse ponto aqui, tá? Para saber atenção nessa região. Posso até marcar ali uma linha, né? Ó, nesse ponto aqui. Aqui vai ficar, não vou marcar não, tá, galerinha? Presta bem atenção nesse ponto aqui, ó, tá? Cuidado com o rompimento falso, ele vir querer fazer uma correção para depois subir, tá? Então, pode fazer esse movimento aqui, beleza? Essa visão aí para o índice. Visão vendedora, né, galera? Então, se o mercado respeitar realmente e não mostrar, pode continuar aqui, ele tem que mostrar um drop muito forte, anular esse ponto aqui, para daí sim, também, a gente já comentou em outros estudos, dele vir nessa origem de demanda aqui, certo? Cuidado aqui com esse ponto, dele descer aqui, tá? Vamos supor, então, vamos fazer um cenário vendedor que ele respeite aqui, tá? Marca um movimento de drop forte, faz uma correção, né, um pullback raso, né, e vem buscar esse ponto para depois cair mais forte. Então cuidado, né, com o rompimento, espera o mercado realmente definir um drop, mostrar fraqueza no pullback, né, uma rejeição aqui, para daí ele continuar e a gente tem uma demanda muito forte aqui para pensar em compra. Né, toda aquela questão de chegar na região, mostrar a rejeição, fechar dentro da região, um martelo, mostrar um engolfo, esperar um pullbackzinho na base e a gente entra para pegar alvo, né, aqui da pontuação boa. Beleza? Então essa visão do índice, vamos para o Doleta. Doleta deu várias oportunidades hoje. Então falamos do mercado, né, respeitar essa região de supply. Né, mostrou força já no primeiro movimento, então marcou um movimento de força, fez correção, poderia fazer essa venda, né, definindo, ou né, semelhante ao índice, porém o índice abriu em demanda, o dólar abriu em supply, você vê que ele veio certinho no início do drop, né, vender aí agressivo na abertura do mercado. Seria bem semelhante à entrada do índice, tá? Porém o risco aumenta bastante. Tá? Eu fiz uma venda, né, esperando esse cara fechar, certo? Então mostrou força aqui, eu segurei um drawdown aqui, tá, galerinha? Porque o mercado balançou bastante no primeiro candle aqui, mas pagou, né, um stop de 10 para 10 pontos após mostrar força aqui, né? Entrei vendido aqui, peguei esticada do preço aqui 10 pontos e saí do mercado, tá? Mas pelo menos eu esperei o mercado mostrar força. Beleza? Nos primeiros minutos aí do mercado. Então o trade mais conservador é ele ter feito essa estrutura, voltou para pagar esse trade aqui, né? Qual que seria o risco retorno aqui? Vamos ver, né? Aceitando aí um 10 pontos para buscar de 15 a 20 pontos, tá, galerinha? Ele pagaria esse trade aí pelo contexto, né? Drop definido. Primeira visita, veio mais em cima pegar liquidez, né? E aí fez a correção. Onde que nós falamos que o preço ia parar? Né? Teria probabilidade de pegar uma compra boa, exatamente nessa região que nós falamos, né? Que o mercado era importante respeitar aqui para pegar um movimento. Então a gente tem aqui duas entradas, né? A gente tem uma entrada no 50% da região, stopzinho curtinho, 5 pontos para buscar 15 pontos. Né? Ou esperaria esse engolfo, retorno na base, entra na base, stopzinho 5 pontos também para buscar 15 ou mais pontos. Né? Então aqui ó, nós temos ali ó, stop de 5 buscando 15,
Aqui a gente até poderia buscar aí 20 pontos. Então você vê as oportunidades que a gente tem entendendo a estrutura de mercado. Então tem pessoas que gostam de esperar esse movimento aqui, definir, sair forte da região, entra no pullback, ou né, tem galerinha aí que entra já no contexto por ser fresh zone, primeira visita, mostrando rejeição, entra agressivo na região, stop não é caro e pega a esticada do preço aí saindo da região. Visitando a supply, que nós também falamos do mercado, respeitando aqui, buscaria essa região, né? Análise aí perfeita, e também entraria, né, nessa região aqui, stop 10 pontos para buscar 20 pontos, mesmo ponto de venda, né? E seria um risco retorno também eficiente. Deixa eu apagar aqui, certo? Olha lá, 10 pontos para buscar 20, né? Ou um stop mais financeiro aqui, poderia colocar um stop de 5 pontos, né? E risco retorno aumenta bastante, né? Buscando 20 pontos ou até 15 pontos aí, um alvo mais conservador, né? E ele parou nessa região, né, que a gente conhece aqui de demanda escondida, e claro, era uma região que vocês têm que lembrar da swap zone, onde era supply vira demanda, né? Então quando o mercado mostra o rally e você tinha uma região que era importante, a gente tem a inversão da zona, né? Vira zona de demanda e a estrutura de mercado confirma esse movimento para nós. E vamos analisar agora aí o mercado para amanhã, as probabilidades. Então o dólar ainda está nessa região de força de venda, mostrando um pouco de amplitude de alta. A gente comentou, né, pelo contexto do mercado que poderia fazer esse movimento aqui, né, respeitando a região, respeitou. Claro que ele criou, né, uma demanda aqui, então ele pode trabalhar nessa região, acelerar nessa região que ainda é forte, né, fazer correção e querer buscar, né, o que a gente falou, essa região, né, que é uma região fresh zone, drop muito bem definido, muito forte, então a gente pode ter uma boa oportunidade de venda nessa região, assim como tivemos nessa, como a gente falou nos estudos, né, para hoje, né, a gente também teve uma boa oportunidade aí de venda, né, entendendo a estrutura, entendendo a região que ele passou, né, como alvo. Então o mercado está mostrando, nada impede, tá, galerinha, de um mercado também já abrir com dropzinho, então ele abre com gap de baixa, mostra fraqueza aqui, né, nesse movimento aqui de alta, e pode vir nessa origem aqui, tá? Aqui a gente vai fazer um pequeno ajuste aqui, origem dessa demanda, né, para depois querer subir forte aqui, beleza? Mas pelo contexto do mercado, né, se ele respeitar essa região, então ele continua esse movimento aqui, podendo buscar essa extremidade. Aqui é uma base muito boa, né? Então o mercado precisa, tá, galerinha? Precisa respeitar, né, essa origem de drop para a gente pegar uma caroninha de venda aqui, tá? Então ele pode continuar esse movimento, mostra a rejeição aqui. O ideal é ele fechar dentro da região, né, um pin bar aqui, né, faz um rompimento falso, ou melhor ainda, testa e fecha abaixo da região, é melhor ainda para a gente pegar a caroninha nesse movimento de venda, né? E claro, ficar esperto, se ele romper essa estrutura aqui, tá? Essa região automaticamente já vira uma demanda, então o mercado para aqui. Então se você vai vender nessa zona, o alvo é nessa zona aqui, tá? Sem muita esperança, aqui já vai dar baita de um trade aqui. Beleza? Então essa é a visão do dólar, né? Então temos a demanda forte aqui ainda. Vamos fazer um ajuste aqui, ó, desse ponto, tá? Para esse ponto aqui. Então presta atenção nesses pontos que eu marco, tá? Então mantemos o contexto de demand nessa região, mantemos a demanda aqui, mas trabalhamos nessa zona, né? O ideal é a gente fazer o trade aqui, a probabilidade está mais a nosso favor, né? E claro, se ele respeitar a estrutura, não mostrar força de venda, em vez de marcar um drop, ele busca essa região aqui, tá, galerinha? E aqui, já sabem, já expliquei, né, o contexto da região.
Então, se vocês gostaram, ajudou de alguma maneira esse vídeo, não esquece do like, se inscreve no canal e amanhã a gente está junto novamente. Bons negócios. Fui, galerinha!